Hoje eu vou te ensinar a integrar Google Sheets com Python e eu vou fazer isso em 3 níveis, indo do nível mais básico até o mais avançado. Se você costuma utilizar o Google Sheets, seja para organizar os seus dados pessoais ou para integrar com dados da sua empresa, então saber utilizar o Python com o Google Sheets é algo muito útil. Tem muita ferramenta, muita automação que utiliza o Google Sheets, então se você souber acessar e modificar as planilhas por Python, você ganha quase que uma cola capaz de unir o Google Sheets com qualquer outra ferramenta, qualquer outro sistema dentro da sua empresa. Ao final desse vídeo, você vai aprender a baixar os dados das planilhas do Google Sheets, a criar um link de compartilhamento dos dados, a editar os dados diretamente na planilha com Python e acessar dados protegidos no Google Sheets que estão vinculados à sua conta do Google. Então, se tu quer otimizar o teu fluxo de trabalho, ou até mesmo se tu já utiliza Python para algumas automações, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito útil. Fala galera, eu sou o Juliano, professor aqui da Zimov Academy, e hoje vocês vão aprender sobre Google Sheets e Python comigo. E eu sei, dependendo da sua necessidade, pode ser que o Google Sheets não seja a ferramenta ideal. Se você está trabalhando numa empresa, por exemplo, possivelmente já tem um banco de dados, seja num servidor interno da empresa, ou seja talvez num serviço de nuvem. E para deixar claro, o Python consegue também se integrar com esses sistemas e se conectar a eles. Se vocês quiserem saber como, vocês podem conferir lá nos cursos e projetos da nossa plataforma de Pandas e SQL. Mas vamos ser honestos, mesmo nessas empresas grandes com sistemas muito robustos, tem muito sistema aí que poderia ser tranquilamente substituído por uma planilha simples no Google Sheets. E é aí que o Google Sheets consegue ajudar muitas empresas. Então, quando a tarefa é simples, ela não deve demandar muito tempo de planejamento, ou se ela não está ainda 100% clara como ela vai se desdobrar, utilizar o Google Sheets em combinação com Python pode ser uma forma de construir um sistema simples e prático. Inclusive, essa é uma ótima forma de utilizar Python em geral. Você cria um sistema simples para sua empresa, pequeno, quase como um protótipo, e vê como ele vai funcionando ao longo do tempo. Conforme as pessoas forem usando o sistema, você vai entendendo quais são os pontos onde pode ter melhoria e decide se tem que melhorar o sistema ou se tem que partir para alguma outra solução. E se por acaso o sistema não tiver valor prático e o pessoal não estiver usando, então pelo menos você gastou pouco tempo para desenvolver ele. Os projetos da nossa trilha de automação de escritório, a Python Office, vão bem nessa linha. O sistema mais simples que você consegue desenvolver hoje para solucionar algum problema ou alguma dor na sua empresa. Bom, mas vamos voltar para o Google Sheets, que é o assunto desse vídeo. Então aqui no meu Google Drive eu já tenho uma pasta que eu chamei de meus dados e aqui dentro tem uma planilha. Essa planilha aqui é dos cursos gratuitos da Zimov, então a gente vê que cada curso tem um nome, um subtítulo, um link de acesso para cada um dos cursos e o preço, que no caso é 0, porque são todos cursos gratuitos. Mas isso aqui é só uma planilha de exemplo que eu vou utilizar para mostrar para vocês como integrar o Python com o Google Sheets. Então, quais são os 3 níveis? No nível básico, a gente vai simplesmente baixar a planilha e acessar os dados através de Python. No nível intermediário, a gente vai criar um link de compartilhamento da planilha, de forma que eu consiga acessar os dados diretamente do Python usando esse link. E no nível avançado, a gente vai criar uma conta de serviço do Google, de forma que essa conta tenha acesso aos dados da planilha e consiga inclusive fazer modificações, editar, adicionar linhas, deletar dados, tudo isso com Python. Então vamos lá, o primeiro passo, o nível básico, vai ser baixar os dados que estão aqui no Google Sheets e abrir eles com Python. Então para isso eu posso vir aqui em cima no File e clicar no botão de Download e vocês vão ver que já tem diferentes formatos. E aí vocês podem escolher baixar como Excel ou como CSV, que são 2 formatos muito padrão para tabelas em Python. Eu vou escolher aqui para baixar como CSV, nesse caso, e aí eu vou salvar dentro do meu desktop, dentro de uma pasta que eu já criei antes, Google Sheets e Python. Vou botar esses dados lá dentro. Então, com os dados baixados no meu computador, eu vou entrar aqui no VS Code, naquela mesma pasta onde eu baixei os dados, e eu vou ver que os dados estão aqui nessa tabela. Para quem não conhece o formato CSV, ele vem como um arquivo de texto, então está aparecendo aqui os dados separados por vírgula, representando cada uma das colunas que tinham lá na planilha do Google Drive. E para conseguir ler esses dados, eu vou precisar ter a biblioteca Pandas instalada, então vou vir aqui no terminal do VS Code e digitar pip install Pandas. Dessa forma aqui, vou dar Enter e ele vai instalar. Eu estou aqui num ambiente zerado em Python, tá? Não tinha nada instalado antes, então eu estou instalando tudo do zero para vocês verem como vocês podem fazer isso do zero também. Terminou de instalar, eu vou voltar aqui para o meu script, é um script vazio, eu já criei ele aqui antes, mas é só clicar nesse botãozinho aqui para criar, caso vocês não tenham feito. Então agora eu vou importar a biblioteca Panda com import pandas as pd, dessa forma aqui. Vou criar uma variável chamada arquivo,
Isso daqui vai ser igual ao nome do arquivo que eu tenho aqui. Nesse caso, a planilha se chama curso gratuito da Asimov dados.csv. Então tem que escrever esse nome aqui, cursos gratuitos da Asimov-dados.csv, dessa forma aqui. Isso tem que estar como string, né? E agora para ler, então, vou ler para dentro de uma variável df, pd.read.csv, passando aqui o caminho do arquivo que eu acabei de criar. Então aqui no final eu vou dar ainda df.head, porque daí eu vou conseguir ver as primeiras linhas dessa tabela, apesar de que ela tem poucas linhas, né? Mas caso vocês estejam com uma planilha maior, aí é só para ver o topo dela. Vou salvar esse script e eu vou clicar aqui para executar na janela interativa, que daí ele executa aqui do lado e ele mostra direto para a gente, né? Então vocês conseguem ver que ele conseguiu carregar aqui bem certinho para dentro de Python. E para quem não conhece esse terminal interativo aqui assim, ele simplesmente pegou o código que eu tinha escrito ali do lado e executou tudo numa célula aqui no notebook do Jupyter. E dessa forma aqui eu consigo então ir executando partes de código e exibindo o resultado dele para vocês. Vamos passar agora então para a integração intermediária. Eu vou fechar aqui essa janela interativa e voltar lá para o Google Sheets. E aqui na planilha o que eu vou fazer é vir aqui em File, aí tem Share, aqui um botão de compartilhar, e aqui dentro eu vou clicar em compartilhar com outras pessoas, Share with Others. E aí o que eu vou querer fazer é compartilhar aqui com qualquer pessoa que tem esse link, essa opção aqui de baixo. Qualquer pessoa que tiver o link então vai poder ver os dados que estão aqui dentro, e eu vou clicar nesse botão aqui para copiar o link. Tendo esse link copiado, eu vou voltar aqui para o VS Code e vou colar esse link no lugar do nome do arquivo que a gente estava usando antes. Então vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui vocês conseguem ver que é um link para a planilha, né? Tem uma parte aqui no meio que tem alguns caracteres aparentemente aleatórios que é o ID da planilha. E aqui no final, vocês vão ver que tem essa parte edit, ponto de pergunta, USP igual a sharing. Isso vai ter vindo lá do link que vocês copiaram do Google Drive. Então essa parte final aqui vocês vão deletar e escrever export, ponto de pergunta, format igual a CSV. Ou seja, eu estou pedindo para que esse link agora faça uma exportação dos dados no formato CSV. Voltando aqui para o código então, agora eu vou mudar só o nome dessa variável aqui de arquivo, porque não é mais um arquivo, é uma URL. Isso é um pouco mais de detalhe, mas só para ficar claro o que a gente está fazendo. Então simplesmente com esse ajuste de trocar o nome de arquivo para o link vinculado agora com essa planilha, já vai permitir com que o Pandas leia essa planilha. Então vou salvar aqui e executar mais uma vez no terminal interativo. E aí vejam que ele conseguiu carregar os dados que estão vindo lá do Google Drive. Ou seja, eu não estou mais lendo os dados localmente, mas eu estou lendo os dados que vêm lá dessa URL aqui, desse link. Então, no nível básico, a gente tinha que baixar manualmente a planilha cada vez. Então, se alguém for lá e fizer uma atualização, eu teria que entrar lá no link de novo, baixar a planilha e conseguir analisar os dados novos que a pessoa editou. E nesse nível intermediário, a gente já não precisa fazer isso, porque esse link aqui, ele baixa exatamente os dados como eles estiverem no momento que eu executo o código. Qual é que é o problema ainda com esse método? Na verdade, são dois, né? Tem a limitação de que a gente não consegue escrever os dados de volta para a planilha, só estou lendo eles. E talvez vocês já se deram conta, né? Qualquer pessoa que tiver esse link aqui tem acesso aos dados de vocês. Então, se for algum dado que tem que ser mantido seguro, que é confidencial, dessa forma aqui pode ser um pouco perigoso. Claro que tem a questão aqui do ID da planilha, então não é fácil de adivinhar esse trecho aqui assim, né? Mas se alguém compartilhar esse link para outra pessoa, ela vai ter também acesso e vocês teriam que manter essa planilha aberta. Então, por mais que no navegador de vocês estejam logados na conta do Google de vocês, do ponto de vista de Python, ele não tem login nenhum, né? Ele não sabe que vocês têm acesso àquela conta, eles não têm essa informação ainda. Então, na integração avançada, é isso que a gente vai desenvolver. A gente vai criar uma forma para que Python tenha acesso à conta de vocês, como se ele estivesse, de fato, fazendo login, entre aspas, através do código. E com isso, ele vai conseguir não só ler, mas também editar, modificar os valores da tabela, e isso vai ser controlado por esse sistema de login que vai ser feito através de Python. Esse é um processo um pouquinho mais demorado, ele envolve alguns passos adicionais, porque a gente tem que entrar lá na nossa conta do Google e liberar algumas APIs para o código, e também criar uma coisa que se chama de conta de serviço. Então, se você preferir uma versão escrita desse passo a passo, você pode conferir um tutorial lá no nosso blog, o link deve estar aí embaixo na descrição do vídeo. Então, quais são os passos que a gente vai ter que fazer aqui? Em primeiro lugar, a gente vai ter que criar um projeto lá no Google Cloud. E com isso, a gente consegue liberar as APIs tanto do Google Sheets quanto do Google Drive. Se a gente não fizer isso, não tem como código nenhum ter acesso aos materiais que estão lá,
porque a gente precisa fazer essa liberação das APIs primeiro. Uma vez liberadas as APIs, a gente tem que criar essa conta de serviço que vai estar associado também ao projeto no Google Cloud. Essa conta de serviço é quase como se fosse uma conta de robô, vocês podem pensar dessa forma. E é ela que vai acessar a planilha e modificar os valores lá no Google Drive, não vai ser eu da minha conta pessoal, pessoa física, por assim dizer, mas é essa conta de serviço que vai fazer isso. E eu tenho que também gerar uma chave de acesso dessa conta, de forma que o Python consiga ler essa chave de acesso, que vai ser um arquivo, nada mais do que isso. E dessa forma, o Google vai entender que quando o Python fizer uma operação, ele está fazendo uma operação em nome desse robô, em nome dessa conta de serviço. E por fim, eu tenho que compartilhar a planilha que eu tenho lá no Google Sheets com essa conta de serviço. Assim ela tem acesso. É um pouquinho complicado, mas eu vou seguindo agora com vocês passo a passo para a gente entender como fazer isso. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é criar um projeto aqui no Google Cloud. Eu estou aqui na página inicial, vocês conseguem criar uma conta gratuita e na verdade contas novas têm até $300 de crédito para gastar no Google Cloud, mas vocês não precisam se preocupar com pagamentos, porque as APIs que a gente vai utilizar aqui são gratuitas, então não tem problema, vocês não vão estourar a cota ou ter que pagar alguma coisa para usar da forma que a gente vai fazer. Mas se vocês não têm ainda conta, vocês podem clicar aqui Get Started for Free, iniciar de graça, e aqui vocês seguem o fluxo do Google para vocês criarem essa conta dentro do Google Cloud. Eu já tenho uma conta criada, então eu vou partir dela para fazer esse projeto. Então, tendo chegado nesse painel aqui inicial do Google Cloud, vocês vão ter algum botão aqui em cima, talvez ele vai dizer cria um projeto ou novo projeto, mas clicando aqui assim eu tenho acesso aos meus projetos no Google Cloud e eu posso clicar aqui no novo projeto. Na parte aqui do novo projeto, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui para que vocês enxerguem melhor esse passo a passo. Eu tenho que escolher um nome do projeto aqui, então nesse caso aqui eu vou botar teste Google Sheets, por exemplo. Vocês podem botar qualquer coisa que vocês quiserem, né? Uma coisa que faça sentido, mas só se atentem porque depois vocês não vão conseguir mudar. Organização, no caso eu estou dentro aqui da organização Asimov Academy, vocês podem deixar sem organização nenhuma que não vai ter diferença. E eu vou clicar aqui então em criar. Então nas notificações aqui, logo em seguida deve aparecer uma mensagem dizendo que o projeto foi criado. Eu posso clicar aqui para selecionar projeto. Então para saber se eu estou dentro do projeto, vocês têm que ver aqui em cima sempre nesse cantinho. Isso é um pouco confuso porque a gente vai navegando nessas páginas, pode ser que ele troque de projeto e a gente não perceba. Então para garantir, olhem sempre se o nome do projeto está correto aqui em cima. Agora a gente precisa habilitar as APIs, tanto do Google Drive quanto do Google Sheets. E para fazer isso, a gente clica aqui nos três risquinhos no canto, vem na parte de APIs e serviços. Como o projeto aqui ele está do zero, ele deve falar que não tem nenhuma API disponível, não ativei nenhuma API. Eu venho aqui no botão de ativar APIs e serviços. Eu pesquiso então por Google Drive. E aí essa é uma das APIs que eu tenho que ativar, Google Drive API. Clico aqui. E clico no botão de ativar. Beleza, eu ativei aqui a API, eu posso voltar agora e ativar uma nova API, a mesma coisa, o mesmo processo basicamente, e agora no caso é da Google Sheets. Digitar assim, procurar, aqui está a API, vou clicar então em ativar. Beleza galera, ativamos as duas APIs, o próximo passo agora é criar a conta de serviço. Para isso, eu venho de novo nesse menu aqui lateral, na parte de IAM e administrador, e aqui no meio vai ter uma opção de contas de serviço. Vou clicar aqui. Ele vai mostrar que não tem nenhuma conta de serviço ainda. Eu nunca criei nenhuma dentro desse projeto. E aí vocês vejam aqui em cima que aparece a opção criar conta de serviço. Vou clicar aqui para criar. Aí aparece aqui um lugar para botar o nome da conta de serviço. Eu vou botar aqui conexão Google Sheets. Isso não importa muito. De novo, vocês podem criar o nome que quiser, um nome que faça sentido para vocês. Vocês podem até botar uma descrição, mas não é necessário. Vou criar. Essa parte aqui de selecionar papel eu também não vou precisar, eu posso continuar. E essa terceira parte aqui também eu não vou precisar nesse caso. Vou concluir, criar a conta. E tendo agora a conta criada, ó, vocês vejam que é quase como se fosse um e-mail aqui, tá o nome dela, @ alguma coisa. Então isso daqui é a conta de serviço. Eu vou clicar aqui nela. Eu vou vir aqui para essa aba de chaves. E aqui eu vou clicar no botão de adicionar chave. Eu vou criar uma nova chave. E eu vou usar o formato JSON, que é o que está recomendado aqui. Vou clicar em criar. E aqui que vem um ponto importante, porque esse arquivo que eu vou baixar agora, ele contém as credenciais da conta. Então, dentro do Python, eu vou ler esse arquivo e com isso, qualquer código que eu estiver executando a partir do momento que for lido, vai estar executando em nome dessa conta de serviço.
Então esse arquivo aqui vocês têm que tomar cuidado, porque se outra pessoa pegar esse arquivo, eles podem entrar na conta de vocês e fazer o que quiser, qualquer coisa que a conta de serviço tenha acesso. Eu vou baixar para dentro do mesmo projeto onde a gente já estava trabalhando. Então beleza, veja que já diz aqui assim que uma chave foi criada para essa conta de serviço. E o último passo, então, é pegar o e-mail dessa conta de serviço aqui e compartilhar a planilha com esse e-mail. Então eu vou voltar aqui para essa aba de detalhes e aí aqui vocês vejam que aparece esse e-mail. Eu vou copiar esse e-mail aqui, voltar para a planilha que eu quero compartilhar, clicar aqui em File, Share, para mudar as configurações aqui de compartilhamento. E agora vocês vejam que estava aqui compartilhado ainda com qualquer pessoa que tem o link, né? Eu não vou mais querer fazer isso. Eu vou deixar restrito e eu vou então adicionar aqui a única conta que eu quero compartilhar, que vai ser essa conexão Google Sheets, que foi a que eu criei lá. E aí eu tenho que compartilhar aqui como editor, senão ele não vai conseguir também editar as coisas que tem na planilha. Vou enviar aqui, confirmar essa mudança. E aí vai dizer que o acesso foi atualizado. Beleza, galera. Agora sim a gente está pronto para voltar lá para o código de Python e, usando aquele arquivo JSON que a gente baixou, fazer a autenticação de forma que o nosso código consiga fazer ações em nome dessa conta de serviço. É um pouco complexo, um pouquinho confuso, mas, como eu falei, essa é a forma avançada para a gente conseguir ter controle total do Python sobre o Google Sheets. Então, voltando aqui para o código, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é instalar duas outras bibliotecas do Google. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal e digitar pip install. A primeira das bibliotecas que eu quero instalar é gspread, dessa forma aqui, mas eu vou dar um espaço e já instalar a segunda no mesmo comando, que é oauth2 client, dessa forma aqui, oauth2 client. Vou dar um enter. Beleza, deu a mensagem de sucesso aqui, terminou a instalação. E agora vamos voltar para o código para que a gente consiga fazer essa conexão. Então eu vou deletar essa parte aqui porque a gente não vai mais usar isso. Eu vou importar aqui import gspread e vou também importar, na verdade não vou importar a biblioteca diretamente, mas from oauth2 client, que foi a segunda biblioteca que a gente instalou, ponto service account, import service account credentials, dessa forma aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui embaixo vai ser definir uma variável filename, e isso vai ser o nome desse arquivo aqui com a chave JSON. Então vocês podem ver aqui que é uma chave que é toda comprida e tal, mas é esse arquivo que a gente vai utilizar. Aqui não tem problema de eu estar mostrando para vocês, porque logo em seguida eu vou deletar esse arquivo aqui, vou deletar essa chave, mas vocês, novamente, cuidem para não vazar esse arquivo de vocês para qualquer outra pessoa. Vou clicar aqui com o botão direito, copiar caminho relativo, vou colar aqui, e aí então eu já tenho o caminho para aquele arquivo. Prefiro fazer assim porque, obviamente, é um nome bem aleatório aqui, né? Então, preferi fazer dessa forma. Próximo passo é definir os escopos que essa conta vai ter acesso. Então, na hora que estiver rodando o código, eu também tenho que dizer essa conta aqui vai ter acesso a essa e essa API. E aqui eu vou criar uma variável scopes, então, com esses escopos. São esses dois links aqui assim. Eu já estava com esse material aqui pronto, então se vocês quiserem os materiais que eu estou usando aqui dos códigos dessa aula, é só pegar na descrição também. Mas é basicamente uma lista aqui com dois strings. Um deles é o escopo, então, do spreadsheets do Google, né, dos Google Sheets. E o segundo deles é do Google Drive. Então eu preciso passar esses dois escopos para a conta para que ela consiga fazer a integração. O próximo passo é criar as minhas credenciais, então eu vou chamar isso de creds. E aqui eu vou usar essa service account credentials aqui, ponto, from JSON key file name. Esse daqui é o método que a gente vai utilizar dela. E aqui dentro vocês podem imaginar, né? A gente vai passar o nome do arquivo, então, file name igual a file name, dessa forma. E além disso, eu vou dar enter aqui só para ficar tudo numa linha só, mas eu tenho também que passar aqui os escopos. Então, scopes igual a scopes, dessa forma aqui. E por fim, com isso eu consigo criar o cliente, que vai ser gspread igual .authorize, dessa forma aqui, e passar as credenciais. E aí eu posso depois printar, por exemplo, o cliente. Vamos ver se vai funcionar. Salvei aqui e vou executar aqui na janela interativa. Vejam aqui que ele conseguiu criar esse cliente, ele retornou esse objeto de cliente aqui assim, que significa que ele conseguiu fazer a autenticação, então está funcionando tudo da forma como a gente gostaria. Agora eu preciso então selecionar a planilha que eu quero que ele leia e pedir para esse cliente ler os dados de fato. E isso eu faço usando então client.open. E aqui dentro eu tenho que passar o nome da planilha que eu quero pegar e a pasta em que essa planilha está. Então, o nome eu passo com title igual, e aqui dentro vai o nome, e depois eu tenho que passar também folder
ID, e aqui dentro vai o ID da pasta lá no Google Drive. Então, eu vou mostrar para vocês onde vocês pegam essas duas coisas aqui. Então, voltando aqui lá para o nosso Google Drive, o ID da pasta está aqui no link, ó. No link aqui em cima vai estar drive.google.com, folders, e aí depois dessa barra do folders, essa parte aqui assim no final é o ID. Então, eu tenho que copiar essa parte aqui da URL e colocar aqui no folder ID. E o título, o nome da planilha, é simplesmente o nome que está nesse arquivo aqui. E aí uma forma simples de copiar isso é clicar aqui, escolher para renomear, dar um Ctrl C e pegar o nome a partir daqui. E isso daqui vai retornar então a planilha completa. Eu vou criar aqui numa variável planilha completa igual client.open, o título e o ID do folder. Eu vou de novo fazer em duas linhas aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente enxergar. Mas é isso aí. E por que eu chamei de planilha completa? Porque uma planilha, né, seja no Excel, no Google Sheets, ela é composta de várias abas. Então eu tenho que pedir para ele escolher a aba que eu quero de fato trabalhar. E isso eu vou criar aqui numa outra variável, planilha igual a planilha completa.get worksheet. Worksheet seria a aba. E eu vou passar aqui 0, porque é o índice 0, né? A primeira dessas abas que eu vou querer pegar. No caso, minha planilha só tem uma aba, mas eu preciso fazer assim para selecionar ela. E no final, eu vou pegar os dados dessa planilha com planilha.getAllRecords. E eu vou passar isso para dentro de uma variável chamada dados. Então, no final, vou printar esses dados para a gente ver se está funcionando a integração. Vou salvar. Então, eu vou rodar aqui na janela interativa. Vamos ver se vai dar certo. Aqui deu um pequeno erro, galera, que o que está acontecendo, ele não está encontrando a planilha nessa pasta aqui, mas na verdade o que aconteceu é que eu tenho que dar permissão para a conta de serviço do Google de acessar também a pasta, lá no Google Drive. Então voltando aqui para a pasta no Google Drive, eu vou clicar aqui na pasta, apertar o botão de Share para compartilhar a pasta em si, e aí vou de novo copiar aqui o e-mail, né, e compartilhar aqui essa pasta com esse e-mail. Agora, tendo acesso a essa pasta aqui, ele vai conseguir aplicar esse filtro aqui da pasta e ele vai conseguir, então, ler a planilha que está dentro dessa pasta. Vamos ver se dá certo. Ó, galera, sucesso! Aqui assim vocês podem ver que apareceu uma lista de dicionários, ó. Começa ali, ele vai seguindo aqui para o lado, que efetivamente são os dados que estão lá na planilha. Na verdade, ao invés de printar aqui dados, eu vou transformar isso para um data frame, simplesmente botando aqui na frente pd.dataframe. Então, o que é legal é que os dados já são retornados num formato que eu consigo já gerar um data frame muito facilmente. Vou salvar aqui e executar de novo. Então, vejam que apareceu aqui a tabela. Na verdade, eu vou tirar esse print aqui, porque daí fica um pouquinho mais claro para a gente. E estão aqui os dados, então, sendo acessados diretamente lá do Google Sheets, tendo feito essa autenticação pela conta de serviço. E agora, claro, o que é legal é que essa conta de serviço consegue adicionar dados e modificar os dados que estão lá. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso. A gente vai desenvolver aqui um pequeno CRUD. Para quem não tem noção desse termo, é aquela ideia básica de um banco de dados onde a gente consegue criar, atualizar, ler e deletar os dados que estão lá. E eu vou fazer isso então utilizando essa API do Google Sheets. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui embaixo é definir uma função para essas duas linhas aqui, porque eu vou acabar exibindo isso várias vezes ao longo do meu código e vou criar aqui def mostrar planilha. E essa função aqui vai receber a planilha e ela vai efetivamente rodar essas duas linhas aqui e pegando então esse data frame para dentro de uma variável df, ele vai me mostrar aqui com print df para me mostrar o que vai acontecer com esse data frame. E aqui embaixo então eu vou desenvolvendo o CRUD. Eu vou começar aqui então pela parte de read, que seria a leitura, e essa parte é muito simples porque é só pegar a planilha e executar a função que a gente já tem ali em cima. Então seria só mostrar planilha, passando a planilha aqui como argumento. Salvar e rodar só para ver se está tudo certo até aqui. Então a gente consegue ver aqui assim a planilha, né, sendo exibida. Vocês vejam que assim ficou um pouquinho quebrado ela, mas não tem muito problema. Vocês vejam que tem os nomes, os subtítulos de cada curso, e aqui embaixo seria a continuação da tabela, né? Tem os links de acesso e o preço deles. Bom, vamos dizer então que eu gostaria de criar um novo curso aqui assim dentro dessa planilha. Eu vou botar um nome e um preço para ele. Então aqui seria a parte de create, né? Create. E aqui eu vou usar planilha.update cell, então atualizar uma célula. No caso, atualizar eu vou usar tanto para atualizar de fato uma que já existe, ou não seria tipo atualizar um valor vazio, né? Que é efetivamente criar
alguma coisa nova. E aí, quando eu uso esse método updateCell, eu tenho que escolher a linha, row, vou botar a linha aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, que seria essa casa aqui, essa célula aqui, row 5, e aí a coluna, column, vai ser a primeira, aqui eu vou escrever isso como col igual a 1, e aí o valor que eu quero botar ali assim vai ser, por enquanto, novo curso, por exemplo. Dessa forma aqui eu consigo escolher uma célula por linha e coluna, mas eu poderia também fazer o seguinte, planilha.update a cell, dessa forma aqui. E esse método aqui, a diferença é que ao invés de pegar um número de linha e coluna, ele vai pegar uma referência como se fosse de tabela de Excel mesmo. Então eu tenho que pegar um label aqui, que poderia ser, por exemplo, essa parte do preço aqui é a coluna D, linha 5. Então eu passo aqui dentro como um string D5. E aí boto o valor que eu quero botar lá, de 0, por exemplo. E aí no final eu quero ainda mostrar planilha, passando a planilha aqui para dentro. Vamos salvar e vamos rodar aqui. Ele deve então exibir a planilha antes da modificação, tá ali. E aqui então ó, aparece um novo curso aqui embaixo com preço de 0. E se a gente for aqui ó, no Google Drive, vocês vão ver, no Google Sheets na verdade, né, que já está atualizado ali naquele mesmo momento. Então no instante que eu rodo uma linha com esse update aqui assim, ele já vai atualizar lá no Google Sheets, de forma que quando eu rodo aqui mostrar planilha, e ele chama esse Get All Records, ele já vai baixar os dados atualizados que ele acabou de enviar lá para o Google Sheets. Então eu já consegui ler e criar. Para atualizar vai ser muito semelhante, como vocês podem imaginar, porque eu só vou ter que rodar basicamente essas mesmas linhas aqui, só que em cima de alguma célula que já tem algum valor, e ele vai lá e atualiza o valor. Mas só para ficar mais ou menos no mesmo sistema que a gente montou aqui, eu copiei essas linhas ali de cima, vou botar aqui com update. E agora vamos dizer que esse curso aqui, Python para iniciantes, eu vou querer chamar agora de Python para todos, por exemplo. Então o que eu vou fazer aqui é rodar esse update a célula agora é a A2, então eu vou botar aqui A2, e o valor que eu quero que tenha lá agora vai ser Python para todos. Vou rodar aqui, salvar e rodar. Ó, vejam que apareceu aqui o nome Python para todos, mas está um pouquinho difícil de ver aqui. Se a gente voltar aqui na tabela lá no Google Sheets, vejam que está aqui Python para todos. Então a gente conseguiu atualizar um valor. E por último, então, a operação de deletar. Eu vou copiar essas linhas aqui só para facilitar um pouco o meu trabalho. Vou botar aqui delete. Então nesse caso aqui é muito simples. Eu vou usar planilha.delete rows para escolher uma linha para deletar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero deletar essa linha 4 aqui da planilha. Então eu vou passar simplesmente o número 4 aqui dentro. Como vocês podem imaginar, o nome rows, né, linhas, eu poderia deletar várias linhas se eu passar como uma lista. E existe também delete calls para deletar uma coluna no caso. Vou salvar aqui e vou rodar. Então aqui não está dando para ver, mas se a gente voltar aqui assim na planilha, ó, vejam que foi deletado. E o mais interessante é que ele deleta e deleta de uma forma inteligente, né, porque ele não só apagou os valores que estavam aqui na linha 4, como subiu as linhas de baixo para cima. Então é como se a gente tivesse de fato aqui deletando pela interface, onde ele faz esse tipo de ajuste e facilita a nossa vida. Então tá aí, galera, essa é a forma da gente fazer um CRUD básico, né, do Google Sheets utilizando Python, fazendo todas as operações que a gente gostaria de fazer. Então a gente consegue ler, consegue criar, consegue atualizar e consegue deletar dados diretamente de Python numa planilha que está lá segura, que a gente faz essa autenticação com a conta de serviço, de forma que não é qualquer pessoa que tem acesso, é só esse código aqui, lendo aquele arquivo que a gente baixou lá do Google Cloud. Então espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. A gente viu as 3 formas de fazer essa integração com Python, com Google Sheets. O nível básico, a gente só baixa a planilha e acessa por Python. Nível intermediário, a gente acessa um link da planilha em tempo real, de forma que a gente consegue ler os dados de lá. E no nível avançado, a gente faz toda uma metodologia um pouquinho mais rebuscada, de forma que só o nosso código tenha acesso àquela planilha e consiga também atualizar e deletar os valores que estão lá. E se você gostou do conteúdo e quer automatizar mais coisas no seu dia a dia e na sua rotina de trabalho, confere lá a nossa trilha Python Office, lá na plataforma da Zimove Academy. A gente tem conteúdo para automatizar Excel, automatizar e-mail, automatizar PDF, WhatsApp, um monte de coisa. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado, abraços e até mais. Valeu!